Olá, meus irmãos, um excelente dia para todos nós. No dia de hoje, nós estaremos dando continuidade aos estudos na Epístola de Tiago, né? E hoje nós vamos para o estudo de número 3. Deixa eu dar uma recapituladazinha sobre o que nós estudamos semana passada. Na semana passada, nós vimos no estudo que as tribulações ou provações, elas funcionam como ferramentas que Deus usa na nossa vida para nos tornar aquilo que Ele planejou para a nossa vida. Tiago vai usar muitas vezes a palavra alegrem-se. É o que diz Tiago, né? O sofrimento está dentro da soberania e do projeto de Deus. Então Tiago acaba nos apontando um caminho, dizendo da seguinte maneira: se pedirmos sabedoria a Deus, nós encontraremos motivos para ser feliz, mesmo em meio às tribulações da vida. Até porque, meus irmãos, nós não temos como deixar de enfrentá-las nessa vida, não é verdade? Então, no estudo passado, nós estudamos sobre isso. E Tiago segue, com suas lições práticas, Tiago é bem prático, como todos nós já conhecemos. Para o estudo de hoje, eu peço que você possa abrir a sua Bíblia no texto ainda de Tiago capítulo 1. Nós vamos hoje nos ater nos versículos 9 ao versículo 11 do capítulo 1 de Tiago. A palavra de Deus, ela nos fala assim, através de Tiago: mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade, e o rico no seu abatimento, porque ele passa como a flor da erva, pois o sol se levanta em seu redor e faz secar a erva, e sua flor cai, e a beleza do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Tiago 1, do versículo 9 ao versículo 11. Nós escolhemos como título hoje desse estudo: o que devemos valorizar. Nós poderíamos também colocar outros títulos, tipo esses aqui: as circunstâncias terrenas são transitórias, ou até mesmo a atitude humana para com as posses dos bens materiais. Mas vamos trabalhar em cima praticamente de uma pergunta: o que devemos valorizar? A primeira impressão que temos é que Tiago vai bater firme nos ricos e enaltecer os pobres, o que a versão também bíblica chama de humildes, Mas vamos fazer algumas perguntas para nós entendermos então esse texto de Tiago. Ter posses, ser rico, é pecaminoso? Já que determinadas correntes teológicas fazem exaltação do pobre e ameaçam o rico, será a pobreza uma virtude? Por outro lado, o pano de fundo da publicidade, da mídia em nossa sociedade atual, ela mostra que a pessoa bem-sucedida é aquela que tem posse. A realização está no ter as coisas. É o que reina atualmente na nossa sociedade, principalmente aí fora, Qual é a relação correta entre o homem e os bens materiais? O que a Bíblia fala sobre o cristão e a riqueza? Ser rico é pecado? O crente que é pobre está em pecado? Ou é infiel a Deus, como alguns afirmam? Essas questões estão em foco aqui na Epístola de Tiago. Nós vamos dar uma olhada nisso para ver se nós tiramos alguma coisa de positivo
no estudo de hoje. Nós já conhecemos Tiago, né? Ele é bem prático em resolver situações conflitantes, né? A impressão que nós temos é que Tiago vê aqui no texto que nós lemos uma fagulha de discórdia entre aqueles irmãos mais supridos de bens e aqueles que tinham necessidade até mesmo das coisas básicas para sobreviver dignamente. O problema não está em ser rico ou pobre. Não existe nenhum problema em possuir bens materiais ou possuir dinheiro. O problema está em ser possuído por eles. A riqueza pode ser uma bênção. Davi disse que as riquezas e glórias vêm de Deus. Estará escrito em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 12. Moisés, o grande servo de Deus, também disse que Deus é quem nos dá sabedoria para adquirir riquezas. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Salomão também, ele chega a dizer que, além de adquirir sabedoria, Deus também lhe deu riquezas, mesmo que ele não as tenha pedido. 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, versículo 13. Bom, a raiz de todos os males não é o dinheiro, e sim o amor que nós colocamos no dinheiro. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, vai nos narrar o seguinte, a palavra de Deus. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam a si mesmas com muitos sofrimentos. Tiago está tratando com aqueles irmãos para que não tenham sua esperança e suas motivações somente nas coisas terrenas. Na atualidade, nós percebemos que muitos fazem de tudo para conseguir o poder, o dinheiro ou a fama. Muitos roubam, mentem, matam, casam-se, divorciam-se, desviam verba dos cofres públicos e tantas outras coisas. Tudo por um único motivo: riqueza e poder. Tiago, principalmente no versículo 9, ele volta ao tema de sua carta dizendo que o Evangelho é maior do que tudo aquilo que vemos aqui na terra. Tiago está trazendo a ênfase de que nossa riqueza é celestial. A nossa riqueza está colocada lá no alto. Porque o cristão, como diz Hebreus, ele é um cidadão celestial que busca as coisas lá do alto. Pois se esperarmos somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Está escrito lá isso. Tiago, ao tratar sobre as provações financeiras e ensinar a verdadeira prosperidade, ele trata desse assunto em duas esferas. Ele diz o seguinte, que tanto o rico como o pobre passa por esse tipo de provação. O rico é provado em sua avareza, ou seja, o amor à riqueza. E o pobre, muitas das vezes, é provado porque ele inveja a riqueza do rico. É um contraste. Nós encontramos esse contraste em toda a Bíblia, né? Principalmente nas parábolas de Jesus. Às vezes, quando Jesus fala do joio e do trigo. Então, esse é um ensinamento bíblico bem prático que nós somos acostumados a ler e a perceber nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas será que isso que Tiago está falando faz sentido?
Parece que Tiago percebe uma pergunta pairando na mente de seus leitores. No meio de tantas provas e tribulações, vocês se lembram que nós falamos na lição anterior, provas e tribulações? Tiago percebe que seus leitores talvez se perguntassem: valeu a pena ter crido em Cristo e agora está sofrendo perseguições, fome e até passando por necessidades? Costumamos citar uma frase que diz assim: cada um sabe exatamente onde o seu sapato está apertando. Voltemos ao versículo 9. Tiago fala assim: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Ou até outras versões diz assim, em sua dignidade. Tiago inicia falando aos irmãos sobre em que devem se gloriar. Ou seja, onde devem buscar valores para vencer esses momentos de crise. Onde deve estar o pensamento, o coração daqueles que são verdadeiros cristãos. Esta palavra exaltação, ela aparece no texto tanto para o homem de condição humilde, como para o homem de condição rico, ou seja, aquele que tem mais posses. Tiago está ensinando que ambos devem olhar além das circunstâncias físicas externas. Lembra que nós falamos que as provações que vêm de fora, elas são externas. E aí Tiago vai dizer que nós devemos direcionar as nossas ações na busca dos valores espirituais interiores, ou seja, aquilo que Deus coloca de bom dentro de nós a respeito do seu reino celestial. Neste último, nós devemos depositar a nossa confiança, seja sua condição pobre ou rico. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele nos diz a seguinte maneira: viver contente em toda e qualquer situação. No entanto, prosseguir a vida em busca de dias melhores. Aqui Tiago está simplesmente reafirmando um exemplo clássico de Jesus no seu Sermão da Montanha. Se não vejamos, Mateus 6, de 19 a 21, Jesus vai falar no Sermão da Montanha o seguinte, versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões escavam e roubam. Assim como Jesus, Tiago estava ensinando que devemos ter nossas mentes e vidas voltadas para o céu e não para as coisas aqui da terra. Paulo afirma isso em Colossenses 3, do versículo 4, capítulo 3 de Colossenses, versículo 1 ao versículo 4, onde Paulo vai dizer assim: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Jesus está ensinando com grande excelência o porquê não devemos ajuntar tesouros na terra. Ele descreve que os tesouros deste mundo não podem nos satisfazer por completo, pois são facilmente corrompidos. Jesus também diz que os ladrões roubam. Com isso, Jesus quer mostrar a fragilidade dos tesouros dessa terra.
E ele segue seu ensinamento em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não minam, não escavam, nem roubam. Jesus ensina que nós devemos nos preocupar com as riquezas celestiais, pois estas são eternas e impenetráveis a qualquer tipo de ferrugem ou corrosão. Isso está escrito também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E também podemos encontrar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Segue Jesus, Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. No ensino de Tiago, ele também está seguindo a mesma, digamos assim, a mesma visão de Jesus. Se a nossa mente estiver apenas nas coisas terrenas, então, com toda certeza, nós não estaremos nos comportando como cidadãos celestiais. E na prática a que Tiago exorta, o nosso testemunho cai por terra. Voltemos ao texto de Tiago, versículo 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação ou dignidade. Todos têm problemas nessa vida. Tiago está dizendo que as provações financeiras são para os ricos e também para os pobres, porém de maneira diferente. Versículo 10 do capítulo 1 de Tiago. E o rico, no seu abatimento ou insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Tiago fala da flor da erva, mostrando toda a fragilidade deste que não tem esperança, pois sua vida passa, as riquezas passam e ele permanece um miserável espiritualmente. A Bíblia nos dá 2 exemplos de pessoas que passaram por provações financeiras. Vamos ao primeiro exemplo, bem conhecido de todos nós. Está lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 23. Um jovem se aproxima de Jesus buscando saber mais sobre a vida eterna. Jesus lhe responde: Você conhece os mandamentos? O jovem responde: Os guardo desde a minha mocidade. Então Jesus pede para que esse jovem agora cumpra na prática tudo aquilo que ele antes o havia observado na lei. Jesus pede que ele venda tudo que tem e reparta entre os pobres, pois alcançaria um grande tesouro celestial. Porém o jovem se entristeceu, pois era grande a sua riqueza sobre a terra. É isso que nos conta aquela passagem. Muitos não querem viver na prática o Evangelho. Essa é a realidade que Tiago está falando para nós. Tiago está falando de uma vida prática. Tiago está trazendo o ensinamento de Jesus de forma muito minuciosa, dizendo: olha, não basta ouvir a mensagem, ouvir a igreja. É preciso viver o Evangelho. O problema desse jovem não era ser rico. Nós já falamos, não tem nenhum problema em ser rico. Mas era ter o seu coração devoto ao dinheiro ou aos bens materiais que possuía. E Tiago explica que as pessoas desse tipo são vulneráveis, entregues a esse mundo e as suas próprias concupiscências, como fala a palavra de Deus. Vamos ver o versículo 11 do nosso texto.
porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Neste último versículo, vemos os detalhes do que aconteceu com aquele jovem rico. Tiago diz que o sol sai com ardor. O sol aqui ele pode ser representado como a justiça de Deus sobre os homens. Ou seja, todos são dependentes da graça comum de Deus para viver. Aquele jovem procurou Jesus porque estava sobre a graça comum e a revelação comum de Deus. E Tiago ilustra isso como o sol que sai com calor. Porém, quando tal pessoa é exposta à lei de Deus, não a lei teórica, como aquele jovem disse para Jesus que conhecia, mas a lei prática do Evangelho, a vivência prática que Tiago está ensinando para nós. O homem natural, diante disso, do sol que queima as suas ações, ele simplesmente se entristece. Foi o que aconteceu com aquele jovem rico. Ele se entristeceu e logo abandonou o mestre. Tiago está falando sobre a realidade dos homens. E depois ele compara essa situação do homem caído ao rico nos seus caminhos. O final será que este homem vai estar completamente perdido, pois somente se preocupou com os tesouros dessa terra. Para não ficarmos com a impressão que as pessoas de posse agem de maneira igual, a Bíblia cita um exemplo maravilhoso, só que esse é um exemplo positivo, um exemplo bem conhecido por todos nós. O exemplo de Zaqueu, Lucas capítulo 19. Só que esse tem um final positivo. Zaqueu compreendeu que a amizade de Cristo valia mais que suas riquezas. E aí, diante de Jesus, diante da realidade da prática do Evangelho, Zaqueu preferiu desfazer-se de parte dos seus bens, devolvendo aos cofres públicos, quem sabe para ser utilizado numa função social. E resolveu seguir a Jesus. Então Zaqueu é visto como um homem que se realizou, alcançando a graça de Cristo. Também é verdade que o pobre passa por provações financeiras. E como passa, né, irmãos? Mas temos que entender que o problema não está em ser pobre. Aflições, todos nós iremos encontrar. O problema é se deixar levar pelas situações e começar a nutrir em nosso coração a inveja. Tiago diz que a inveja é um problema para o pobre. Da mesma forma que a avareza é um problema seríssimo para o rico lidar com ela. Vejamos um caso na Bíblia aqui, o caso de Asaf, por exemplo. Se você for no Salmo de número 73, como ele mesmo descreve no versículo 2, os seus pés quase se desviaram pelas provações financeiras. O problema de Asaf não foi o de passar por uma situação financeira difícil, e sim de cobiçar, invejar a prosperidade dos ímpios. Porém, quem era Asaf? Asaf era um verdadeiro servo de Deus, um homem de confiança do rei Salomão.
um homem que comandava o serviço no templo do Senhor. Porém, ele mesmo cita nas suas palavras: os meus pés quase resvalaram, quase se desviaram ao passar pelas provações financeiras. Por isso, Tiago escreve: devemos buscar a prática do verdadeiro evangelho, pois isso nos garante um tesouro no céu. Meus amados irmãos, nesse texto tão breve, mas tão profundo que Tiago nos escreve, nós podemos ver aqui que essa é a vitória do crente, seja ele rico ou pobre. O importante é ter riquezas celestiais, onde a traça e a ferrugem não alcançam, e nem ladrões roubam, pois essa é a verdadeira prosperidade. Eu quero concluir com os irmãos hoje apresentando o parecer de Tiago sobre o nosso posicionamento diante das riquezas e da grande relevância para os nossos dias. Ou seja, isso é uma grande relevância para os nossos dias. Tiago nos ensina que a posse de bens materiais não é o mais alto valor que temos aqui nesse mundo. O título de nosso estudo hoje faz uma pergunta: o que devemos valorizar? Tiago nos remete a pensar nos valores espirituais, porque eles são eternos. Ao desenvolver esses valores em nossas vidas, Deus se agrada. Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui o que Pedro falou em sua epístola no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10. Pedro tem uma intimidade muito grande com os escritos de Tiago. Os dois escreveram para igrejas que estavam, povos cristãos, que estavam enfrentando grandes tribulações, grandes problemas. Então Pedro, corroborando com Tiago, quando ele afirma que Cristo, através do seu sacrifício, nos elevou, nos valorizou. Pedro afirma através da palavra de Deus que somos uma raça eleita, temos uma linhagem divina, isso que significa raça eleita. Somos sacerdotes reais, temos acesso à presença de Deus continuamente. Nação santa, fomos separados com um propósito. Propriedade exclusiva de Deus. Isso quer dizer que nós somos alvo dos cuidados de Deus. Fomos salvos com um propósito: compartilhar o que Deus tem feito por nós. Ou seja, proclamar as suas verdades, seus valores, que devem estar presentes em nossa vida cristã. Novamente a pergunta: o que devemos valorizar? Tiago enfatiza: não é a riqueza desse mundo, nem tampouco a pobreza. A moeda de maior valor é a graça de Deus, que nos alcançou e nos valorizou a ponto de termos uma nova perspectiva para a eternidade, a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos fortaleça, que nos conceda permanecer firmes nele mesmo, gozando da verdadeira prosperidade.
a busca das riquezas celestiais. Vamos terminar com a frase de João em Apocalipse. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe aos irmãos ricamente. Continue confiantes que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. Amém.